Olá, irmãos. Meu nome é Camille Mourão e este é o podcast Bom Dia Espírita, uma produção da Casa Paula, Seara Espírita Irmão Ramek. Hoje vamos ler e refletir sobre o capítulo 32 do livro Coragem, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado por irmãos diversos. Capítulo 32 – Vida e Morte. A vida é luz, doação, alegria e movimento. A morte é sombra, egoísmo, desalento e inércia. Analisa as forças vivas que te rodeiam e observarás a natureza a desfazer-se em cânticos de trabalho e de amor, assegurando-te bem-estar. É a árvore a crescer na produção intensiva, um manancial em atividade constante para garantir-te a existência, a atmosfera a refazer sem cessar os elementos com que te preserva a saúde e o equilíbrio. Mas, não longe de ti, podes ver igualmente a morte no poço estagnado em que as águas se corrompem, na enxada inútil que a ferrugem devora, no fruto desaproveitado que a corrupção desagrega. Depende de ti acordar e viver, valorizando o tempo que o Senhor te confere, estendendo o dom de auxiliar e aprender, amar e servir. Muitos nascem e renascem no corpo físico, transitando da infância para a velhice e do túmulo para o berço. A maneira de almas entorpecidas no egoísmo e na rebelião, na ociosidade ou na delinquência, a que irrefletidamente se acolhem. Absorvem os recursos da terra sem retribuição, recebem sem dar, exigem concurso alheio sem qualquer impulso de cooperação em favor dos outros, e vampirizam as forças que encontram, quais sorvedouros de tudo que consomem sem qualquer proveito para o mundo que os agasalha. Semelhantes companheiros são realmente os mortos, dignos de socorro e de piedade, porquanto, à distância da luz que lhes cabe inflamar em si próprios, preferem o mergulho na inutilidade, acomodando-se com as trevas. Lembra os talentos com que Deus te enobrece o sentimento e o raciocínio, o cérebro e o coração e, fazendo verter o brilho do bem, através de teu verbo e de tuas mãos, desperta e vive para que das experiências fragmentárias do aprendizado humano possas um dia alçar voo firme em direção da vida imperecível. Mensagem ditada pelo Espírito Emmanuel. O texto que acabamos de escutar nos traz uma definição de vida e morte. Ele fala que a vida é luz, doação, alegria e movimento, enquanto a morte é sombra, egoísmo, desalento e inércia. Nós espíritas, que acreditamos numa vida após a morte, entendemos que esse texto não nos fala unicamente da vida física, nem da morte física. Esse texto ele vai além, nos lembrando o que é vida e o que é morte, para além da existência física. Ele nos lembra, assim, dos presentes que recebemos de Deus, como a natureza, a atmosfera, e nos fala que depende de nós acordar e viver, assim como valorizar o tempo que recebemos nesta existência, estendendo o dom de auxiliar e aprender, amar e servir como parte da vida. E também nos fala que as almas entorpecidas no egoísmo e na rebelião, na ociosidade ou na delinquência, ou seja, na preguiça, e que utilizam os recursos da terra sem retribuir, sem dar nada, são irmãos dignos de socorro e de piedade. E nos lembra que temos que despertar e viver, porque a experiência na carne é uma experiência única de aprendizado que vai nos levar
em direção à vida imperecível, ou seja, a vida eterna. Então, precisamos entender que vida e morte é um conceito que vai além do físico para o espiritual, ou seja, podemos ser espíritos vivos ou espíritos mortos se não despertarmos, se não entendermos o sentido maior da vida. Então, desperta e vive.